Pega a sua Bíblia, eu quero compartilhar nesses poucos minutos que me restam. Mas Deus já fez tanta coisa hoje aqui. Quantos já estão edificados até aqui? Mas ainda temos uma palavra e sei que você sairá daqui ainda mais edificado. 2 Samuel capítulo 23, versículo 9 e 10, diz assim: depois dele Eleazar, filho de Dodó, ou Dodô, tem uma tradução que fala Dodô, filho de Aoi, um dos 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus que se haviam reunido para a peleja, enquanto os homens de Israel se retiravam. Este, falando de Eleazar, se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Vamos falar essa frase? Vamos lá? Até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. E naquele dia, o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou para junto de Eleazar, somente para tomar o despojo. Põe a mão no seu coração, fale bem alto comigo: Espírito Santo, diga mais forte: abro agora o meu coração para a tua palavra. Diga: eu creio que esta palavra é viva, é eficaz. Diga: sairei daqui hoje alimentado, fortalecido, edificado por esta palavra. Diga: minha vida não será mais a mesma depois desta noite. Diga: toda resistência sai agora. Meu coração é terra fértil, está pronto para a palavra de Deus, em nome de Jesus. Dá um amém pentecostal aí no seu lugar. Amém. Pode sentar-se. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Irmãos, eu tenho apenas pouco tempo para ministrar, mas eu gostaria então da sua atenção máxima aqui comigo, porque nós estamos fazendo esses últimos domingos uma série de palavras que nós temos dado o tema de os valentes de Davi. Eu gostaria muito, se você perdeu alguma delas, passe lá na mesa, adquira a sua palavra e ouça durante a semana. E você percebe que nós temos falado muito que Davi foi um rei muito vitorioso. Na verdade, foi o rei mais vitorioso da palavra. Tanto como soldado, quanto como general e como rei, Davi nunca perdeu uma batalha. Na guerra ele nunca foi derrotado. E no exército de Davi, em todo o exército dele, havia um grupo de homens, um agrupamento de homens. Na verdade, seria uma tropa de elite de 30 homens. E a Bíblia deu o nome desses 30 homens. Na verdade, a Bíblia deixou-os conhecidos como os valentes de Davi. Eram 30. Desses 30, existiam alguns que eram assim ainda mais valentes. Seria o supra-sumo, seria os caras, que eu chamo os caras mesmo. E eu tenho falado sobre esses 3. Um foi Samá. Samá foi aquele valente que sozinho ele enfrentou todo um exército dos filisteus, protegendo o campo de lentilha. Nós falamos sobre isso. E através dele o Senhor deu livramento, e Samá defendeu o campo, e ninguém roubou o campo dele. Aprendemos que os valentes defendem aquilo que conquistam. Domingo passado falamos também sobre a Benaia. Uma palavra muito forte. Eu até ministrei essa palavra no conselho de pastores terça-feira. Foi muito impactante, porque Benaia foi um daqueles soldados valentes que ele, num tempo de neve, ele entrou na caverna, e dentro da caverna tinha um leão, e ele então mata esse leão, e depois sai da caverna e enfrenta um gigante. Ele mata o gigante. Tiramos um princípio aqui muito importante, que só podemos matar gigantes depois que enfrentamos os nossos leões. E falamos sobre 2 leões que temos que enfrentar: a justiça própria e a ira de Deus. Então você deve ouvir isso, é muito forte, porque nós vamos estar aprendendo sobre guerra. Olhe para cá. Uma verdade que você tem que saber é que enquanto estivermos aqui, a igreja estiver neste mundo, antes de nós irmos habitar com o Senhor, nós invariavelmente viveremos em guerra. O crente não pode temer a guerra. Na verdade, ele foi feito para isso. Uma das faces da igreja na Bíblia, existem 7 faces da igreja: família, corpo, né? Uma delas é exército.
A igreja é o exército de Deus. E a Bíblia diz lá em Isaías 47, versículo 4, que Deus se apresenta como o Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos é o seu nome. O nome Jeová Yavé, a tradução é Senhor dos exércitos. Então, se Ele é o Senhor dos exércitos, nós somos esse exército. Posso ouvir um amém dos soldados aqui hoje, irmão? Então, toda a palavra está centrada em batalhas. O povo de Deus sempre esteve rodeado por batalhas, e quando Jesus voltar nos ares, quando Ele vier buscar a sua igreja, Apocalipse 19, 11 a 14 diz isso, faz uma referência, mostra como Jesus será. Olha o que diz Apocalipse, a palavra de Deus, Apocalipse 19 diz assim, amém? 19, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Peleja aqui fala de batalha. Pode passar. E os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Versículo 13. Estava vestido de um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é Verbo de Deus. Seguiam-nos os exércitos. Fala comigo, os exércitos. Olha só, ele ia à frente e os exércitos do céu seguia em cavalos brancos e vestidos de linho fino de puro. Esse seremos nós. Olha para mim, Jesus vai voltar nos ares, no seu cavalo, na sua boca vai ter uma espada afiada, os seus olhos serão como chama de fogo. Sabe quem vai estar seguindo esse general? Você e eu, aleluia. Fala para o seu irmão, você faz parte desse exército vestido de linho fino, aleluia. Dá um amém aí, irmão, forte nesse lugar. Isso me empolga, sabe por quê? Então eu quero te falar uma coisa, olha para cá, não fuja da batalha, não se ache menor, ou não se ache alguém que está menor, porque está enfrentando guerras. Pastor Ailton enfrentou uma batalha enorme aqui, com o câncer tentando voltar, mas ele não falou tudo, mas o médico teve que desmarcar a cirurgia, falou não, vou ter que desmarcar, não tem por que operar. Mas olhe para mim, na batalha, Deus vai dar a vitória a você em tudo. Então, quando vier uma batalha, seja alguém que está pronto para vencer. Pronto, que o Senhor é contigo, meu irmão. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Senhor da batalha, e Ele vai te dar a vitória na batalha. Não é porque você está passando uma luta, que você não é um soldado vencedor. Ao contrário. Então, se você está passando por luta, olhe para mim, se disponha a enfrentá-la. Enfrente os seus medos, o valente é isso. Eu tenho uma máxima aqui muito interessante. Quem que é o valente? O valente é o medroso que acabou de orar. Amém? O valente é o medroso que acabou de orar. Então você está com medo, vai orar que você vai sair dali poderoso. Nunca aconteceu isso com você? Irmão, tem hora, eu vou contar. Se eu contar as minhas batalhas para você, você vai desanimar. Às vezes eu entro na minha sala ali, abatido. Senhor, não tem jeito, eu deito a minha cabeça no chão, pego a palavra, começo a ouvir uma canção, começo a orar em espírito, de repente eu vou ganhando fé, vou me tornando forte, de repente eu fico de pé, eu abro a minha boca, eu abro meus olhos, começo a dar uns gritos, começo a repreender, e eu saio dali um valente de Deus. Eu saio doido para pegar esses capetas e despedaçar tudo eles. Sabe por quê? Porque o valente é um medroso que acabou de orar. Está enfrentando luta? Olha para mim, vai orar, meu irmão, que Deus vai dar a vitória a você. Há um amém neste lugar? Há um amém de valente neste lugar? Glória a Deus. Pois bem, e hoje eu quero falar sobre esse terceiro valente. O nome dele é Eleazar. O nome Eleazar, eu não anotei aqui o significado, mas é um significado muito interessante, depois você olha e procura aí. Mas um destaque que Eleazar fez lá em 2 Samuel 23:10, o que ele fez se destacar no grupo dos valentes, é que num determinado momento, quando ele enfrentou uma batalha com os filisteus, a palavra de Deus diz que ele feriu os filisteus até cansar a mão, e a palavra de Deus diz que a mão dele ficou apegada, ou pegada, grudada na espada. Esse homem foi tão valente, que ele lutou tanto, que ele guerreou tanto, que a mão dele ficou colada. A palavra aqui, pegada, é a palavra hebraica dabak, que é unida ao corpo. Deixa eu explicar isso aqui para você. Perceba, Eleazar lutou tanto, que a espada, não conseguiram tirar a espada da mão dele, ficou grudada, colada. E a palavra hebraica aqui,
o escritor colocou, é como que se a espada ficou unida ao corpo. A espada de Eleazar se tornou uma extensão do corpo, do braço, da mão e a espada. Era uma coisa só. Uniu-se, se tornou membro do corpo. Entende o que eu estou falando aqui? Olha como foi forte isso. O valente é aquele cuja espada não é um acessório, a espada é parte do corpo. Ela se torna extensão, é a mesma coisa. A mão é a mesma coisa da espada, que é a mesma coisa do braço, que é a mesma coisa do corpo, porque é uma coisa só. Então a palavra da Abaque é isso, é uma extensão. A espada passa a ser uma extensão do corpo. Então quando o escritor disse, aquele homem foi valente, que a espada dele se tornou ele mesmo. Entende isso? Guarda isso, que isso é importante para você entender, porque valentes são assim. Valentes são aqueles em que a espada passa a ser parte do corpo. E não é difícil você fazer uma analogia disso, porque você sabe, a Bíblia explica a Bíblia. E aquilo que está do Antigo Testamento é um reflexo daquilo que estaria na Nova Aliança. E Paulo vem explicar para nós em Efésios 6,17, o que é essa espada. Efésios 6,17, falando da armadura de Deus do soldado, a Bíblia diz, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? A palavra de Deus. A espada é a palavra. Você está com a sua espada aí? Levanta ela aí, se é celular, se é iPad, se é Bíblia, levanta aí. Fala para o seu irmão, essa é a minha espada, irmão. Sim, não podemos duvidar de que a espada, olha para mim, Paulo descreve a espada como sendo a palavra de Deus. E aqui nós aprendemos que o valente, escute isso, o valente vencedor, o valente de Deus é aquele que tem como sua principal arma a palavra de Deus. E essa palavra não é uma palavra apenas que ela está na sua mão, mas é uma palavra que faz parte de você, que ela não é apenas um instrumento que você usa, não é um acessório que você tem, mas ela é uma extensão do seu ser. O dia que a palavra de Deus for uma extensão do que você é, você será um valente vencedor. Aqueles que têm a espada como extensão do seu corpo, esses são os valentes. Existem muitos crentes, muito tipo de crente, mas aquele crente que faz diferença é aquele que tem a palavra como parte do seu corpo. Há um amém neste lugar? Aqueles que amam a palavra, aqueles que têm a palavra não apenas na sua mão, mas na sua boca, no seu coração. Então, o dia que a palavra de Deus estiver colada a você, a ponto dela estar unida ao seu corpo como uma extensão do seu ser, olhe para cá, não haverá inimigos que te resistem, irmão. Pode vir o maior exército que for, mas pela palavra de Deus você terá vitória sobre todo ele. Então se tem algo que você deve ter na sua boca, no seu coração, unido a você, é a palavra de Deus, porque ela é a força que você tem. E conhecereis esta palavra verdade, e ela te dará libertação. Não há enfermidade que vai te resistir, porque a palavra está em você. Não há doença, não há problema familiar, não há crise financeira, nada. Ela é tudo na sua vida. A palavra de Deus deve ser algo que você ama. Então, como Eleazar, olhe para mim, faça da espada da palavra que ela esteja colada em você, não apenas como um instrumento, mas como parte da sua vida, na sua boca, em todo o seu ser. Mas entendemos que Romanos 10:17, Paulo explica melhor ainda qual é essa palavra. Não é apenas a palavra Bíblia, não é apenas a palavra de Deus. Paulo faz uma explicação ainda mais profunda, quando ele diz o seguinte: logo, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, fala comigo, palavra de Cristo. Eu gosto dessa tradução. Algumas traduções falam a palavra de Deus, mas aqui Paulo explica, a tradução mais exata é esta: a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Há uma diferença aí. Palavra de Deus é toda a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Estou preparando aí uma série de mensagens que eu vou desmascarar esses falsos cristãos que estão falando por aí na internet. São falsos cristãos, são malignos, são homens enviados do inferno para tentar corromper a igreja, dizendo que é menos Bíblia e mais Deus.
menos Bíblia e mais Jesus. Vou te falar, não existe isso. Cristo e a palavra são um. Você não tem como separar Cristo da palavra. Ah não, a Bíblia foi escrita por homens. Bíblia, ela é apenas um livro de história. Ei, olha para mim, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a verdade, ela é a vida. Então essa é a palavra de Deus. Mas quando Paulo fala aqui que a fé vem pelo ouvir, ele faz uma extensão, ele diz ouvir a palavra de Cristo. Qual que é a diferença da palavra de Deus e a palavra de Cristo? A palavra de Cristo é o Evangelho de Cristo, é a palavra da graça. A palavra de Cristo fala da obra consumada de Cristo na cruz. A palavra de Cristo fala da obra que Ele fez por você, quando você creu em Cristo, ali você foi perdoado, você foi justificado, você foi santificado, você foi curado e você foi salvo. No dia que você creu na palavra de Cristo, ali você foi salvo. Então, quando você crê na obra de Cristo, aquilo gera fé no seu coração. Porque tem muitas pessoas que pregam a palavra de Deus, mas geram medo, geram temor, geram terror. Sabe, eu estava conversando com alguém esses dias, um irmão cristão lá em Goiânia, ele foi acometido de um tumor na cabeça. E esse irmão é cristão, mas ele viveu uma vida muito desregrada no passado. E realmente, muito adultério, muitas coisas erradas, segundo casamento, uma confusão. E agora ele teve um tumor na cabeça. Não faltou crente para falar: está vendo? O que a gente faz nesta vida, a gente leva nesta vida. Está vendo? Você viveu no pecado, agora chegou a hora de você pagar o que você fez. Não faltou crente para usar a palavra de Deus para falar isso. A maldição um dia, o seu pecado te alcançou. E ele falando comigo sobre isso, abatido, porque às vezes a pessoa usa a palavra de Deus. Sim, a Bíblia diz isso, que o pecado ia alcançar, mas alcançou. Jesus lá na cruz foi alcançado pelo pecado, e o pecado parou lá. O pecado depois de Cristo não te alcança mais, porque nele você foi perdoado. Levanta sua mão e recebe essa palavra. E nele, em Cristo, já não há para você nenhuma condenação, porque nós estamos em Cristo Jesus, e nele nós somos justificados pela fé. Através dele hoje nós temos paz com Deus, e Deus não vem colocar doença, Ele vem trazer cura para você, meu irmão. Então a palavra de Cristo é essa palavra. O que gera fé no seu coração é essa palavra. Essa é a espada que você tem que ter na sua mão. A palavra de Cristo tem que estar colada em você. Ela tem que estar dentro de você, tem que fazer parte. Quando você abrir a sua boca, fala a palavra de Cristo. Isso é usar a espada, que é uma extensão do seu corpo. Isso é uma espada colada na mão. Eleazar tem esse testemunho para nós. Quando tem essa espada colada em você aqui, diga amém. Valentes são aqueles que têm fé em ouvir a palavra de Cristo. Só essa fé que faz um homem se levantar e falar: chega, eu não vou me operar mais. Não vou, é a palavra de Cristo. Sabe por quê? Profetas do mal, do juízo, está cheio por aí. Mas olhe para mim, está na hora de levantar homens que têm na sua boca ou na sua mão a palavra de Cristo. Quantos estão desses aqui? Digam amém. Eleazar então, irmãos, fala desse valente que tem na sua mão colada a palavra de Deus. Mas hoje eu quero aprofundar um pouco mais com você. Pergunta ao seu irmão: você está pronto para decolar aí, irmão? Na verdade nós vamos submergir na palavra. Sim, não há dúvida, escute isso. Não há dúvida de que a espada aponta para a palavra de Cristo. Não há dúvida disso. Mas existe ainda uma outra aplicação que é muito forte em relação a termos a espada na mão. O que aponta essa espada? A Bíblia diz lá em Apocalipse 1,16 que Jesus, quando Ele vier, Ele vai... Irmão, você precisa ser muito rápido aí, senão tem que trocar. A Bíblia diz: tinha Ele na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 gumes. Ou seja, a espada é de fato a palavra de Cristo, não há dúvida. Mas há também uma outra aplicação tão importante quanto, que nós precisamos aprender a usar a espada. E ela está lá em Efésios 6, na armadura de Deus. Eu quero te mostrar isso. Quando Paulo
faz a descrição da armadura de Deus, do soldado, ele fala da seguinte forma: estai, pois, firmes, cingidos os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando o escudo da fé. Versículo 17: tomai também o capacete da salvação. E ele fala a espada do Espírito. Então ouça o que Paulo fala aqui. Há uma lógica na armadura. Na hora que ele vai descrevendo a armadura, ele faz uma lógica até mesmo didática, que nós temos que entender esse contexto para compreender o que é a espada. Então, por exemplo, ele fala o capacete da salvação. Então, o capacete é o quê? A salvação. Estão comigo aqui? Então, o que é o capacete? A salvação. O capacete da salvação. Então, veja, o capacete é a salvação. E de fato, irmãos, aqueles que têm certeza da salvação, ele crê, ele não é atacado na sua mente, ele não é acusado, porque o capacete é a salvação. Mas ele fala também que o escudo da fé. Então, o que é o escudo? A fé. A fé é esse escudo que nós podemos apagar os dardos do maligno. Quando o diabo vem com acusação, você usa a fé, porque o escudo é a fé. Escudo da fé. Ele fala também a couraça da justiça. O que é isso? A couraça é a justiça, não a sua, a justiça de Cristo. Quando você guarda o seu coração com a palavra certa que você é justo, o diabo não pode condenar mais, porque você agora é a justiça de Deus em Cristo. Então você guarda o seu coração. Então a couraça é a justiça. Ele fala o cinto da verdade. Alguém está comigo? Vai dizer amém? Então veja, o cinto, ele é a verdade. Então o cinto é aquela peça que firma você no combate. Então quando nós estamos firmados na verdade do evangelho, nós temos firmeza na guerra. Mas ele fala também as sandálias do evangelho. Ou seja, a sandália é o evangelho. Então quando você calça os seus pés com o evangelho da paz, olha só, o evangelho da paz, você então tem paz com Deus. E por fim, olha para mim, ele fala a espada do Espírito. Está comigo na lógica? Então olha para mim. Se o capacete da salvação, o capacete é a salvação, o escudo é a fé, a couraça é a justiça, o cinto é a verdade, a sandália é o evangelho, então a espada é o quê? O Espírito. É lógico, então você não pode interpretar de maneira equivocada. Sim, a espada é a palavra de Deus, sim, mas eu vou te mostrar aqui que na verdade a espada é o Espírito. A espada é o Espírito, pela lógica do texto. Nós temos que avaliar isso. Então, o que é isso, pastor? Olha para mim. A espada, ela é o Espírito, e é o Espírito que te dá a revelação da palavra de Deus. Sem o Espírito, a palavra para você não tem sentido nenhum. Então, para ter a revelação da palavra, você precisa também do Espírito. Então, sabe de uma coisa? Sabe o que é de fato a espada que tem que estar colada na sua mão? O Espírito. É o Espírito que te revela a palavra de Deus. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, sabe como você precisa ler a palavra? Debaixo da orientação do Espírito Santo. Muitas pessoas têm lido a palavra, mas essa palavra não tem ganhado vida no seu coração, não tem trazido vida. Sabe por quê? Porque está desprovida de Espírito. Ela não tem poder do Espírito, porque o que faz a diferença é o Espírito. Então, irmão, sabe de uma coisa? A espada é o Espírito Santo de Deus. Ele que faz a palavra se tornar rema no seu coração. É esse Espírito que você tem que buscar, esse Espírito que você tem que ter. Por isso que você tem que estar cheio do Espírito. Paulo diz, enchei-vos do Espírito, porque sem Ele você não traz vida à palavra. Incrível, irmãos. Mas terça-feira eu ministrei a palavra no conselho de pastores. Foi algo muito especial, porque eu mostrei para os pastores o quanto de resposta no grupo. Tem um grupo de pastores, mas foram assim dezenas de comentários sobre a palavra que eu preguei. Eu fiquei até surpreso, falei, poxa, me senti muito honrado. Mas eu não falei nada diferente do que eu tenho o costume de pregar. Mas a questão é que muitas vezes nós temos tido palavra,
mas não tem tido Espírito, e a palavra fica seca, e sem revelação, você ouve, sai dali, que bom, palavra boa, hein, gostei, mas vai para casa do mesmo jeito. Mas o dia que vem a palavra permeada da espada que é o Espírito, aquilo provoca uma mudança no seu interior, aquilo traz uma revolução. Por isso a palavra, a verdade, a espada é o Espírito de Santo de Deus. Sabe o que tem que estar grudado na sua mão? O Espírito Santo. E agora, pastor, que venha o ponto alto dessa ministração. Como, pastor, que eu faço esse Espírito estar colado, essa espada que é o Espírito, colado no meu coração, na minha vida? Paulo mesmo responde, no versículo 18 ele fala o seguinte: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Olha para mim, sabe como que Eleazar foi um valente? Porque ele sabia usar a espada, ele fez com que a espada se tornasse um com ele. Sabe como que você vai ser valente? Quando você sabe usar o Espírito. E como que você usa o Espírito? A Paulo fala, orando em todo o tempo no Espírito. O que é orar no Espírito? Lá em 1 Coríntios, ele mesmo responde isso, olha o que ele diz, 1 Coríntios 14:4, o que fala em língua, ou em línguas, edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza, edifica o que, irmãos? A igreja. Olha 1 Coríntios 14, coloca lá, porque se eu orar em língua, o meu espírito ora, sim, mas o meu entendimento fica infrutífero. Então o que é orar no Espírito? Orar em línguas. Estou te dando aqui um segredo para ser vencedor. Ora em língua, irmão. Quando, pastor? Em todo tempo. Em todo tempo. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito ora. Então, e Paulo, voltando lá para Efésios 6:18, Paulo fala isso, orando em todo tempo no Espírito. Olha para mim, querido, o dia que você aprender a deixar o Espírito Santo orar através de você, porque ele fala lá em Romanos que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que é um gemido inexprimível? Que você não pode entender, expressar. Oração em línguas. Oh, querido, olha para mim. Sabe por que nós somos uma igreja avivada? Sabe por que nós somos uma igreja que crê no poder do Espírito Santo? Sabe por que nós somos uma igreja que busca a unção do Espírito? Porque nós cremos que quem é cheio do Espírito Santo é aquele que tem a espada colada em você. E gente assim, inimigo nenhum vence. Pode vir o inimigo que quiser, mas quando você se levanta para orar no Espírito, é a espada colada em você. A espada é o Espírito. Olha para mim, não vai ter inimigo que resiste você. Hoje eu quero te desafiar aqui, dar um desafio para você nesta semana. Aprenda a ter um hábito de orar em línguas constantemente. Pastor, mas eu não sei falar em línguas, eu não sei como orar. Então é um outro desafio para você. Vai buscar o Espírito Santo, vai buscar Deus. Se você já é nascido de novo, qualquer um que é nascido de novo pode ser cheio do Espírito, porque a espada é o Espírito, e sem o Espírito não há vida. Por que eu estou dizendo isso, querido? Porque foi o Espírito que traz vida a Cristo. Paulo diz o seguinte: se o mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos habita em vós, vivificará os vossos corpos mortais. Quem ressuscitou Jesus da morte foi o Espírito Santo. Isso aqui tem um princípio muito forte, é o Espírito que traz vida a Cristo dentro de você. Cristo é a palavra, o que traz vida à palavra é o Espírito, e nós precisamos da unção do Espírito Santo. E olha para mim, o segredo de Benaia é o Espírito. Você me entende aqui, irmãos? Eu falei o quê? Benaia, só para saber se você estava prestando atenção na minha palavra. Estava, graças a Deus você estava prestando atenção. Mas o segredo de Eleazar é o Espírito. Aí você fala, mas pastor, onde o senhor foi tirar isso? Da palavra, da palavra. E hoje Deus está te mostrando uma coisa, valente de Deus. Você não vai se tornar valente. Olha para mim, a espada que Jesus, quando ele vier dos ares, ele não vai estar com a espada na mão. Engraçado isso, né?
Ele é um soldado que não vai estar com a espada na mão. Onde vai estar a espada dele? Na boca. Então sabe onde vai estar a sua vitória? Na palavra que sair da sua boca. Deixa a palavra, ó, levanta a mão, receba essa palavra. Hoje o Espírito Santo vai encher você neste lugar, e quando você abrir a boca, você vai falar pelo Espírito, vai falar no Espírito e no poder do Espírito, e chamas de fogo vão sair dos seus lábios, e vão incendiar e queimar tudo aquilo que se levanta para resistir à bênção e o favor de Deus na sua vida. Hoje Deus te levanta valente para falar no Espírito neste lugar. Essa é a espada de Deus na sua mão. Oh, amém neste lugar. Quando você não souber como orar, ora no Espírito. Usa a espada é o Espírito. Querido, eu quero terminar te mostrando algo tão poderoso. Eu não sei se você sabe, mas a razão da existência de toda a armadura é a espada. Ninguém se veste da armadura sem saber para onde ir. Então ele põe toda a armadura, o escudo, o capacete, a couraça, a sandália, o cinto. Mas se ele for para a guerra e não levar a espada, não adianta, porque o principal na armadura é a espada. Tudo trabalha para que a espada seja liberada. Então o escudo é para ajudar você a usar melhor a espada. Então preste atenção, toda a armadura do soldado, ele visa a espada. Você está me entendendo isso? Você pode ir para a guerra sem o escudo às vezes. Você pode às vezes até sem o capacete, mas não tem jeito de ir para a guerra sem a espada. Não tem jeito. Você me entende o que eu estou falando? Talvez você tenha ido, você está bom no escudo. Talvez você tenha até um capacete, mas hoje eu estou te ensinando, usa a espada, irmão. Deus está te colocando, faz assim na sua mão, Deus está colocando na sua mão hoje uma espada, e essa espada vai ficar pegada, colada, ela vai ficar agora, unir ao seu espírito, e você será um só espírito com Deus. Pastor Fernando, acha esse versículo para mim. Paulo fala que nós seremos unidos no espírito, seremos um só espírito com Deus. É a espada colada. Irmão, olha para mim, o dia que você, em fé, entrar nesse nível de armadura, não terá inimigo para resistir você. Qualquer inimigo vai cair pelo poder dessa espada. Qual que é o texto, pastor Fernando? 1 Coríntios 6,17. Olha que texto interessante esse. Quem se une a Deus, olha só. Mas o que se une ao Senhor, o que a Bíblia fala? Olha a mesma palavra, só que agora no grego. Unir é a palavra apegar. Então a espada se uniu à mão de Eleazar. Aqui, o meu espírito se uniu ao Espírito de Deus. Qual que é o Espírito? A palavra. Hoje a palavra vai estar unida a você. O Espírito vai estar unido a você, de forma que ninguém vai saber diferenciar. Quando o diabo olhar para você, sabe o que ele vai enxergar? O poder do Espírito sobre a sua cabeça. Ele vai fugir de você, sabe por quê? Tem uma unção do Espírito sobre a sua cabeça. Sacode o seu vizinho e fala: irmão, hoje Deus está te colocando essa espada, e ela não vai ser usada na sua mão, mas vai ser usada na sua boca. Fala para ele: inimigo nenhum vai te resistir. Há um glória a Deus neste lugar. Há um glória a Deus forte neste lugar. Aleluia! E hoje nós vamos sair daqui aprendendo a usar essa espada. Como Eleazar, precisamos lutar com essa espada de forma que ela fique colada a nós. Precisamos aprender a usar com mais constância o poder da oração em línguas. Ore em línguas, sim. Eu não vou aqui pregar em línguas, senão ninguém vai entender. Eu não vou aqui orar em línguas, porque ninguém vai entender. Mas você pode orar aí onde você está. Você pode orar na sua casa, você pode orar na sua cela, você pode orar no seu tempo de oração. Você pode orar, porque quando você ora em línguas, o Espírito está trabalhando. É a espada desferindo os seus golpes contra os seus inimigos. Às vezes nós não sabemos nem o que estamos orando, mas o Espírito sabe onde vai te levar. Se você ainda não é cheio do Espírito, olha para mim, hoje você vai sair daqui cheio do Espírito. Coisa maravilhosa é ver pessoas no encontro com Deus. Começaremos agora a bateria de encontros, né? Tem aí na nossa agenda anual os encontros. O cara chega no encontro na sexta-feira, arrebentado, nunca pisou dentro de um prédio de uma igreja, nunca parou para ouvir Deus, nem gosta de igreja, não gosta de Bíblia, não gosta de nada. Ele chega cético, apático, às vezes até resistente. Sexta-feira ele recebe a palavra, sábado ele recebe a palavra,
vem a libertação, vai vir nos momentos, chega na cruz, ele abre o coração, chega domingo de manhã, ele está estourando, chega domingo na hora do almoço, sabe o que ele faz? Ele é cheio do Espírito, e ele sai daqui falando em outras línguas. Irmãos, é poder de Deus. Se isso acontece num final de semana no encontro, pode acontecer com você também agora. Levante a sua mão hoje, Deus vai colocar essa espada na sua mão, que você vai usar na sua boca. Se você é cheio do Espírito, dá um glória a Deus, cheio de poder aqui neste lugar, dá um aplauso que glorifica o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quero convidar você a ficar de pé, e hoje nós vamos lutar, fazer uma guerra aqui neste lugar. Eu não sei quais são as situações que estão guerreando contra você, eu não sei quais são as situações que estão trazendo batalha na sua vida. Talvez seja uma questão financeira, uma questão pessoal, familiar, talvez seja até uma enfermidade que você luta contra ela, um sentimento, uma amargura, uma depressão. Eu não sei qual é a sua guerra, mas eu sei que hoje você pode sair daqui com a vitória em nome de Jesus. O Deus te faz um valente como Eleazar, mas que tem a espada pregada na mão. Levante a sua mão agora, feche os seus olhos, comece a orar em espírito. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas, deixa a unção encher esse ambiente. Se